Diz assim, meus irmãos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amados, aqui vamos ver versículo a versículo, alguns versículos. O escritor aos Hebreus, que certamente foi o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, irmãos, através do Espírito Santo, que rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que prejudica o testemunho que temos que dar de nossa vida ao mundo, e também deixemos o pecado que de tão perto nos rodeia. Não se deixe influenciar pelo pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Com paciência, meus irmãos, porque cada dia é um dia nessa carreira e cada atitude que nós tomamos é uma atitude que está pesando para a nossa salvação ou para a nossa condenação. Por isso que ele fala com paciência, olhando para Yeshua, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, olha só, irmãos, pela alegria que lhe estava proposta de ser o Salvador, suportou a cruz. Da mesma forma nós, com a alegria que nos está sendo prometida e que já foi alcançada por aqueles que vigiaram, que santificaram sua vida, suportemos a cruz que nos é imposta a cada dia, desprezando a afronta. E Yeshua desprezou a afronta. Ele não ligou para a afronta quando foi afrontado pelo gozo que lhe estava proposto. Cada um de nós também, quando afrontados, não liguemos para a afronta, porque sabemos o gozo que nos está proposto. E hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. E hoje ele é o Redentor. E hoje ele nos contempla aqui nesse momento. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O apóstolo fala que nós olhemos para Yeshua, porque ele suportou as contradições dos pecadores. Ele suportou várias contradições, meus irmãos. Nós vemos até que os discípulos deixaram Yeshua ali em João capítulo 6. Vamos aqui no versículo 65, quando diz assim: e Yeshua disse: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E no verso 66 de João 6 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Yeshua aos 12: quereis vós também retirar-vos? Porque os discípulos achavam essa doutrina uma doutrina pesada, é uma doutrina difícil, mas é a doutrina que faz entrar no reino de Deus. E aí Yeshua perguntou para os 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. E nós temos crido e conhecido que tu és o Messias, o Filho do Deus vivente. Veja, meus irmãos, como que Pedro, ali, diante da debandada dos discípulos, ele se manteve fiel e ainda disse para Yeshua: para onde iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna?
Mas mesmo assim, Yeshua foi confrontado. E ele fala no verso 70, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Infelizmente, meus irmãos, muitos falsos profetas têm tentado relativizar Judas, mas é porque não examinam a Bíblia. Porque Yeshua chamou Judas de um demônio, de um diabo. E isso aqui está na Escritura, em capítulo 6, verso 70, meus irmãos. E aí, meus irmãos, nós vemos que o Judas era um diabo e já está lá junto do lugar dele, onde ele devia ficar, meus irmãos. Amém? Aqui, queridos, vamos agora aqui, voltando a Hebreus capítulo 12, no versículo 3. Considerai, pois, aquele que é Yeshua, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ele suportou, mas não desistiu. Ele suportou, mas caminhou em frente. Simão Pedro caminhou em frente. E aqui é um exemplo que o apóstolo diz, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, que veio o mundo sobre você querendo te oferecer prazeres, querendo te oferecer facilidades, mas você não enfraqueça, não desfaleça o vosso ânimo, se mantenha firme. E aqui o escritor aos Hebreus ainda diz no verso 4, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Muitos, meus irmãos, quando tiver que ser provado de resistir até ao sangue, na grande tribulação, vão se entregar facilmente nas mãos de Satanás. Hoje, muitos já se entregam mesmo sem precisar resistir ao sangue. Não querem fazer a vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nós temos que combater o pecado, porque Deus nos chamou para combater o pecado. Você tem combatido o pecado, meu irmão? Você tem combatido o pecado, minha irmã? Se você não está combatendo o pecado, é porque você não está fazendo a missão que Deus colocou aqui na terra. Você está sendo passivo diante do pecado? Ou você está sendo ativo diante do pecado? Porque aqui diz no verso 4, ainda não resististes até ao sangue. Mas, meu irmão, minha irmã, se você não participar do arrebatamento, você vai ter que resistir até o sangue. Mas eu digo, muitos não vão resistir até o sangue. Vão se entregar na mão do anticristo e preferir depois ir para o lago de fogo. Porque, irmãos, mesmo aqueles na grande tribulação terão que combater contra o pecado, como está aqui no verso 4. Cada um de nós foi chamado para combater contra o pecado. Nós fomos chamados para ir na contramão do mundo. Você tem ido na contramão do mundo, meu irmão, minha irmã? Veja bem o verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor, se você, meu irmão, minha irmã, é filho de Deus, Ele te corrige, Ele me corrige, Ele te açoita, Ele me açoita, porque nos recebeu por filho. Mas, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, sem obediência, andando conforme você próprio quer, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Filho de Deus, irmão, é aquele que é disciplinado por Deus, é aquele que é corrigido por Deus, é aquele que suporta a correção e não murmura, porque vem a correção e aquele que reclama
Não é filho de Deus, é bastardo. Não é filho, é bastardo. Verso 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque era aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este que é o Pai Celestial nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, irmão, você quer ser participante da santidade de Deus? É muito fácil dizer, eu vou ser salvo, mas você, meu irmão, minha irmã, eu também, temos que nos sujeitar à correção de Deus e nunca murmurar e nunca reclamar da vida, meus irmãos, porque aqui está a palavra dizendo, para nosso proveito é que ele nos corrige, para sermos participantes da sua santidade. Verso 11, meus irmãos. E, na verdade, toda a correção, toda, meus irmãos, não tem nenhuma que não seja assim. Ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Quando Deus corrige, no presente você pensa, meu Deus, mas você não murmura, você clama, você se humilha perante Deus, eu também. Porque toda correção no presente, toda, meus irmãos, não parece ser de gozo e de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por elas. O fruto pacífico de justiça virá, meu irmão, minha irmã. Você tem que ficar firme, eu tenho que ficar firme, obediente à palavra de Deus, sabendo que aquilo que acontece contigo e comigo é para nós testemunharmos para o alto que somos filhos de Deus. Porque o filho e a filha aceita a correção de Deus e não reclama. Verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo está dizendo aqui, levanta a mão cansada. Aleluia. Paulo está dizendo, você não pode ficar prostrado, derrotado, derrotada. Muito pelo contrário, quando você está sendo corrigido, corrigida, e eu também, devemos nos animar mais em orar, em fazer nossa vida voltada para as coisas de Deus. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Que manqueja na palavra, que manqueja aqui, irmão, é aquele que está com dificuldade, mas não se desvie inteiramente, mas seja sarada. Por isso ele está dizendo, levanta a mão cansada, o joelho desconjuntado, vai em frente, caminha naquilo que está prometido. Verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação, irmão? Santificação é separação do mundo. Santo quer dizer separado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, se você não se santificar, não será salvo, meu irmão, porque só vai ver o Senhor salvo. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem que santificar os teus olhos, os teus ouvidos. Você está olhando para aquilo que Deus se agrada. Você está ouvindo aquilo que Deus se agrada. Você está falando aquilo que Deus se agrada. Você está se vestindo como Deus se agrada. Você está sentindo no coração aquilo que Deus quer. Isso é santificação, sem a qual, irmão, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porque, irmãos, quando você deixa uma raiz de amargura brotar dentro de você,
você se priva da graça de Deus, você se priva da misericórdia de Deus, e essa raiz de amargura te contamina, te perturba espiritualmente e também prejudica a tua salvação. Veja o exemplo que ele dá aqui no verso 16. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú buscou, meus irmãos, lá o lugar de arrependimento, e Esaú era filho de Isaque, meus irmãos, um grande tzadique, um grande homem de Deus, e mesmo assim ele foi rejeitado por Deus. Por que que ele foi rejeitado por Deus, irmãos? Porque ele, meus irmãos, não achou lugar para o arrependimento, não se arrependeu dos seus pecados, ainda que tentou buscar com lágrimas. Não adianta chorar se não houver uma mudança de vida, meu irmão. Não adianta chorar se você não mudar a sua prática. Meu irmão, minha irmã, porque Esaú, ele se derramou em lágrimas, mas não mudou a prática dele. Inclusive ele mesmo, depois, se levantou contra o fiel Jacó, aquele que foi fiel a Deus. Verso 18, porque não chegastes ao monte palpável, a sede em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Aqui, irmãos, ele está dizendo, você, meu irmão, minha irmã, não chegou ainda na presença de Adonai, na presença do monte palpável. Esse aqui ele está falando, se referindo ao monte Sinai, ao monte Horebe, na qual Deus mandou a Torá para os filhos de Israel, para nós. E ali, meus irmãos, eles não chegaste a esse monte palpável, aceso e as trevas e a tempestade, ao sonido de trombeta, ou seja, não chegastes a contemplar a glória de Deus. Aleluia! E tão terrível era a visão, verso 21, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Próprio Moisés, quando viu a glória de Deus, se assombrou e tremeu. Mas agora, no verso 22, diz, mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Yeshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Que lembra, meus irmãos, que nós comentamos com os irmãos, que Yeshua, ele é o mediador dessa nova aliança. E qual é a nova aliança, meus irmãos? É nós temos a Torá no nosso coração. E ao sangue da aspersão, que é o sangue de Yeshua, que é derramado na cruz do Calvário, para que nós, obedecendo a palavra de Deus, não sejamos rejeitados. Verso 25, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Irmãos, olhe bem, veja que o povo de Israel, no deserto, não escapou, porque rejeitou a fala de Moisés. Porque aqui ele diz, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, que era Moisés, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, que é Yeshua, aleluia, que Yeshua é vindo, é manifestação do eterno.
Se não escaparam os israelitas, meus irmãos, que foram advertidos por Moisés, e Deus honrou Moisés, e matou toda aquela geração, meus irmãos, e condenou toda aquela geração, muito menos nós. Se nós desviarmos das palavras de Yeshua HaMashiach. Verso 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei mais, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, você recebeu um reino que não pode ser abalado. Para isso, você tem que fazer o quê? Retenhamos a graça, retenhamos a misericórdia, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Irmãos, servir a Deus não é servir a Deus como um fardo. Nunca, meus irmãos, Deus vai aceitar esse serviço. Quem serviu a Deus como um fardo não está nos céus, meus irmãos. Por isso que tem que servir a Deus agradavelmente. Está sendo corrigido por Deus? Agradeça a Deus. Está sendo provado por Deus? Agradeçamos a Deus. E tudo com reverência e piedade. E ele termina esse capítulo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, irmãos, sabendo, ele diz, por que o nosso Deus é um fogo consumidor? Se já sabemos que o nosso Deus, no Novo Testamento, não é Deus diferente do Antigo, não, porque só tem um testamento, meus irmãos. Continua o Deus fogo consumidor agindo. E se nós quisermos chegar a Ele e vivemos com Ele, nós temos que ser como Ele quer. Porque devemos servir a Ele agradavelmente. Agradável é sempre agradecido. Nunca pode murmurar de absolutamente nada, mesmo, porque Ele é que trilha a nossa semana, a nossa vida, nosso mês, nosso ano. Ele que trilha, meus irmãos, e que promove a nossa vida. Ele já viu o nosso futuro. Então, ele quer que sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, meus irmãos. Piedade, irmãos, racede, misericórdia. Amém? E com reverência, meus irmãos. Faça tudo para Deus. Você vai fazer as suas orações, faça com agradável. Você está lá no seu trabalho, agradável a Deus, dê o seu testemunho. Você está lá na sua vizinhança, dê um testemunho. Você está na igreja, dê um testemunho. Você está diante de ímpios, seja um testemunho de Deus. Porque isso aqui é que Deus nos chamou, meus irmãos. Porque Yeshua, você viu ali, ele foi abandonado até pelos discípulos, mas não pelos apóstolos. Aleluia! E nós vemos, meus irmãos, que é importante nós nos submetermos à vontade de Deus. Porque submetendo à vontade de Deus, naquele dia nós seremos recebidos, meus irmãos. Você veja bem o que o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, em Gálatas, capítulo 5. Para nós já estarmos caminhando para o final da mensagem. Gálatas, capítulo 5, diz assim, ele fala que as obras da carne, verso 17, porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas agora veja bem, se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da correção da lei, né? Da lei, da Torá, da correção. Porque você já é guiado pelo Espírito que te orienta na Torá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a fornicação,
a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias. Porfia quer dizer disputa, rivalizações, emulações, iras. Ira é uma obra da carne. Por isso que a palavra de Deus, Yeshua, diz que ninguém pode se irar, irmão. Não pode ter ira nenhuma. Pelejas, é obra da carne também. Dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, meus irmãos, pessoa que bebe, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, nós não podemos ter nenhuma dessas coisas aqui para herdar o reino de Deus. Amém? Que nós possamos deixar essa palavra fluir nos nossos corações e nos dedicarmos à vontade do nosso Deus. Amém e amém.